Imagine querer apagar o nome da própria mãe dos seus documentos para nunca mais precisar pronunciá-lo. É exatamente isso que Heloísa Rodrigues está tentando conseguir na justiça. Mas para entender por que uma filha chegaria a uma decisão tão extrema, precisamos voltar ao começo da vida dela. Porque por trás desse pedido existe uma história familiar difícil, denúncias, decisões judiciais e acontecimentos que ajudam a entender por que, para Heloísa, mudar de nome não foi o suficiente. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer a história da antiga Larissa, agora Heloísa. O caso da Heloísa Rodrigues começou a chamar a atenção do país por causa de um pedido incomum. Ela não quer apenas deixar de usar os sobrenomes herdados da mãe. A Heloísa, ela deseja que o nome da sua genitora seja completamente retirado do campo de filiação da sua certidão de nascimento e de todos os seus documentos. Por trás desse pedido, existe uma história extremamente grave. Segundo a Heloísa, manter o nome da mãe em seus documentos significa ser obrigada a reviver continuamente os traumas que ela afirma ter sofrido durante a sua infância, adolescência, enfim, durante a sua fase até quase adulta. A cada consulta médica, cadastro, internação ou situação em que precisa informar o nome materno, ela revive tudo e sente que esse terrível passado nunca vai deixar ela seguir. A Heloísa diz sentir que o vínculo com a mulher que deveria ter protegido ela e não fez. Pelo contrário, sua mãe comercializou seu próprio corpo. Sim, gente, ela comercializava o corpo da filha, segundo a Heloísa. Então, ser obrigada a ter que dar o nome da mãe em qualquer circunstância continua sendo imposto a Heloísa pelo Estado. Bom, vamos começar a nossa história de hoje contando quem é a Heloísa. Heloísa não nasceu Heloísa, ela nasceu Larissa. Larissa Alves Duque Rodrigues nasceu no dia 19 de junho de 1998. Atualmente, ela está com 28 anos. Ela nasceu em Cajamar, mas cresceu em Pirituba, em São Paulo. A Larissa, e eu vou chamar ela assim enquanto eu conto o seu passado, pois esse era o seu nome de batismo. Então, a Larissa, ela é filha da Patrícia Alves Duque, nascida em São Paulo em 1977. Então, hoje ela está com aproximadamente 49 anos. Então, ela foi uma mãe bem jovem. E ela é filha também do Paulo. A única informação que eu encontrei sobre o Paulo é que ele é natural de Araxá, Minas Gerais. Então, o Paulo e a Patrícia têm um relacionamento. Deste relacionamento nasceu a Larissa. E a primeira história que a Larissa nos conta sobre a sua vida ocorreu no dia em que sua mãe deixou o hospital com ela nos braços após o seu nascimento. Quem, na verdade, contou essa história para ela foi a sua tia, irmã da sua mãe, e depois a mesma história foi confirmada pela sua avó e pelo seu tio. Esta tia conta que logo após o seu nascimento, assim que elas saíram ali do hospital, sua mãe, ao invés de ir para casa, foi direto para uma boca de drogas e, em troca das drogas, ela queria dar a sua filha recém-nascida como pagamento. A sorte da Larissa é que ao menos os trabalhadores ali da boca de drogas não aceitavam esse tipo de pagamento. Eles conheciam a família dela, eles eram conhecidos, muito conhecidos ali em Pirituba. Então, assim, os próprios traficantes ligaram para a avó da menina, a mãe da Patrícia, contaram tudo para ela e deixaram a Patrícia ir embora com a Larissa nos braços. Mas, ao invés de ir para casa, a Patrícia foi, gente, para um lixão e deixou a menina recém-nascida lá. As pessoas que trabalhavam nesse local encontraram a menina e, como eles eram muito conhecidos, sabiam quem era, eles chamaram a avó dela, a avó materna. Então, a avó vai lá no lixão, busca a recém-nascida e é assim que finalmente a Larissa vai para casa. Só aí já deu para perceber
que a vida dela não seria nada fácil. Os seus pais ficaram juntos até ela completar 5 anos. O pai dela, claro, não aguentava o comportamento da esposa e foi embora, mas não antes de sair assim muito machucado desse relacionamento. A Larissa, ela conta que quando ela tinha em torno de 5 anos, a sua mãe colocou fogo na cama que ela estava dormindo com o pai. Os dois, claro, se feriram. O pai dela saiu com uma queimadura na cabeça, que até hoje não cresce cabelo nesse lugar que foi atingido. E a Larissa ficou com uma marca de queimadura na nádega. Então, os dois se feriram com fogo por causa aí da mãe dela. Ela relata também que sua mãe, quando brigava com o seu pai, quebrava copos e jogava os cacos nele, jogava água quente, enfim. Uma relação totalmente conturbada e por conta de tudo isso, claro, eles se separaram. O pai, claro, foi quem saiu de casa, afinal de contas a casa era da Patrícia, né, da família da Patrícia, então é ele que vai embora. E assim, o pai tentou pegar ela pra ficar com ele, mas o que sempre era dito pra ele era que a guarda era da mãe e que então ele não poderia levar a menina pra viver com ele. Antigamente era assim, né, gente? Então o pai ficou somente com as visitas e ele sempre pagou a pensão certinho ali pra Larissa. A família da Larissa, como eu disse, moravam todos ali em Pirituba, em um terreno que tinha ali algumas casas. Tinham 3 casas no mesmo terreno. Então ali moravam os seus avós numa casa, em uma outra casa morava a sua tia e nos fundos era a casa da sua mãe. E assim, era uma casa bem boa, tá, gente? Era uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, uma casa confortável. Então a Larissa ficava entre a casa da avó e a casa da mãe. Dependendo ali do que acontecia, ela ficava na casa da avó, aí dava um problema ali na casa da avó, ela voltava a morar com a mãe e ela ficou ali transitando entre as 2 casas. Sua mãe teve um total de 5 filhos, sendo 4 meninas e um menino. Só que uma das meninas faleceu assim que ela nasceu, ela viveu um pouco mais de 1 hora e aí faleceu. Então, a Larissa é a mais velha, depois tem a Letícia Alves Duque Silva e a Liliane Alves Duque Silva. As 2 irmãs já são maiores de idade, inclusive já são até mães e elas são filhas do mesmo pai. O filho mais novo se chama Luan e ele é fruto de um outro relacionamento que a Patrícia teve, inclusive foi um relacionamento bem longo. Para manter a casa e os 4 filhos, a mãe Patrícia recebia pensões dos filhos, né? E ela também trabalhava com limpeza. Mas parece assim que a Patrícia ficava, na verdade, pulando de emprego em emprego. A Larissa conta que uma vez a sua mãe chegou sorrindo em casa, contando que ela tinha sido demitida porque ela tinha, gente, feito café com cândida e dado para uma mulher que trabalhava ali com ela, que ela não gostava, e ela deu esse café para a mulher tomar. E aí, claro, ela foi demitida. De um outro emprego, ela foi demitida porque ela empurrou um homem lá de um lugar alto. Acho que ela não gostava do cara, empurrou ele. Isso provavelmente gerou um processo, pois, segundo a Larissa, sua mãe estaria pagando um dinheiro e cesta básica para esse homem, pois ele precisou parar de trabalhar. Então, olha isso, gente, ela empurrou uma pessoa e essa pessoa se feriu. E, claro, obviamente, ela foi demitida. Então, era por conta disso, do comportamento dela, ela vivia pulando de emprego em emprego. E outra fonte de renda da Patrícia era deixar homens a par da pequena Larissa. A versão apresentada pela Larissa é que sua infância teria sido marcada por agressões, negligências, ameaças, maus tratos, exploração sexual e abandono. Ela afirma que os começaram quando ela tinha aproximadamente 9 anos. Segundo seu relato, homens teriam tido relação íntima com ela, com o conhecimento ou até participação da sua mãe. A Larissa acusa sua mãe de ter sido vendida ou rifada por ela para homens em troca de dinheiro, moradia ou outros benefícios. E moradia, gente, é porque assim, apesar dela viver naquela casa no mesmo quintal ali, que era o terreno da mãe dela, ela e a mãe dela não se davam bem, elas viviam brigando e sempre que elas tretavam, a Patrícia pegava os filhos e ia morar em outro canto, e aí não dava certo, ela voltava, então teve isso também delas mudarem com frequência e voltar para casa, para o mesmo terreno ali da avó. Além da exploração sexual,
A Larissa descreve episódios de extrema violência física. Entre os relatos divulgados está o que eu já narrei para vocês, né, de que a mãe teria colocado fogo na cama em que ela dormia, provocando queimaduras nela e no pai dela. A Larissa relata também que a sua mãe quebrava copos, objetos de vidro e tacava o vidro nela, no pai dela. Então ela recebia muitos castigos físicos que eram desproporcionais, o que fez com que ela ficasse com cicatrizes permanentes. Ou seja, muitas formas de abuso e maus tratos, mas tudo iria piorar muito ainda. O primeiro abuso íntimo aconteceu quando ela tinha 9 anos. Ela contou em uma entrevista como aconteceu. Segundo ela, sua mãe sempre deixava ela na casa de uma família, eles cuidavam dela sempre ali que a mãe dela precisava. No dia do ocorrido, sua mãe deixou ela na casa dessa família. Estavam na casa um homem, que sempre cuidava dela, a sua esposa e a sua filha. Em um determinado momento, a esposa e a filha saem e é nesse momento que o abuso acontece. Como ela era muito pequena, ele dizia que se ela quisesse crescer, ela tinha que fazer o que ele mandava, e assim o abuso aconteceu. Esse homem marcou muito ela, pois além de ter sido o primeiro abuso, né, ela se recorda que ele tinha uma barba e o cabelo comprido. E ele tinha esse visual porque ele, gente, costumava representar Jesus na peça de final de ano da igreja. Enfim, o lobinho ali em pele de cordeiro, né? Naquele dia, assim que ela volta para casa, ela conta imediatamente para a mãe e para a avó o que tinha acontecido. Sua mãe a expôs até ela desmaiar. E sua avó disse ali que iria tomar uma atitude, mas depois não fez nada e disse que o melhor era ela perdoar. Depois disso, os abusos realmente começaram. Sua mãe levava ela até a casa dos abusadores. Muitos deles estão sendo investigados hoje, pois a Larissa ela lembrava ou o nome deles, ou se lembrava como chegava ali no endereço deles. Então, dessa forma, ela conseguiu denunciar vários desses abusadores. Ela também era abusada no serviço da mãe, inclusive ela foi abusada pelo chefe dela. Tanto que quando ela foi para as redes sociais denunciar os abusos, uma pessoa entrou em contato com ela dizendo que trabalhava na empresa na mesma época que a mãe trabalhava, e ela se recordava da mãe realmente levar ela para o serviço e deixar, gente, ela em locais estratégicos ali do serviço, onde ela sabia que as câmeras não pegavam. Então, a mulher sempre desconfiou daquele comportamento, sabe? O chefe da mãe dela, ele só não foi denunciado também aí quando ela fez a denúncia, todas as denúncias, porque ele já tinha morrido. E esses abusos continuaram durante anos e anos. Os homens iam até sua casa, ela era levada até esses homens e muitas vezes a mãe dela assistiu a abuso ou fazia a filha assistir ela tendo relações ali com homens, e não era só assistir não, ela tinha que tirar fotos e filmar a cena toda. Além dos abusos íntimos, ela também sofria abusos físicos e psicológicos. Ela sofria assim verdadeiras torturas. Em casa, a sua mãe dava comida estragada para ela e para suas irmãs. Inclusive, a mãe também comia essa comida podre e azeda. Uma loucura, ela fazia, deixava estragar e depois comia. Mas assim, sabe aquelas besteirinhas que todo mundo gosta de comer? A mãe dela comprava sim essas besteirinhas, mas ela mantinha escondido só para ela comer. Então assim, chocolate, bolacha, as crianças sabiam que tinham, mas elas não podiam comer. Ah, e sabe a comida estragada que a mãe fazia as filhas comerem? Então, se elas vomitassem, a mãe fazia elas comerem o vômito. Comia a comida e o vômito. Fora tudo isso, elas, claro, apanhavam muito. A Patrícia, a mãe, acordava ela ali de madrugada pra bater, assim, do nada. Ia lá de madrugada, acordava a menina, começava a bater nela sem motivo nenhum. Ela conta que a mãe pegava a cabeça, assim, das 3 filhas e batia uma cabeça na outra, sabe? Como castigo, ela fazia as filhas ajoelharem no milho. Isso é bem antigo, né, gente? Ajoelhar no milho. Ela já chegou até a pagar para uma amiga dela bater na Larissa para que ela pudesse assistir a filha apanhando. Em uma entrevista, ela foi perguntada sobre os seus aniversários e a Larissa contou que ela se lembrava de ter tido um bolo de aniversário de Cinderela. Isso porque o seu pai fez uma festinha para ela na escola, escondido da sua mãe. E quando ela fez
15 anos, suas amigas quiseram fazer uma festa, né, surpresa para ela, mas a mãe descobriu e não deixou, cancelou tudo. E além de negar que as amigas fizessem a festa, ela quis ela mesma fazer algo para que a Larissa lhe comemorasse. E sabe o que ela fez? Ela pegou um bolo velho e podre e deu para a menina comer e fez ela ficar lá no quarto comendo tudo, comemorando os seus 15 anos. E sabe aquele momento que é tão aguardado pelas meninas, que é o momento de ficar mocinha? Então, para a Larissa, este momento, infelizmente, também foi terrível. Ela tinha por volta dos seus 13 anos e quando aconteceu, ela não quis contar para a mãe, pois a mãe dizia que quando ela fosse mocinha, ela iria virar uma mulher da vida. Então, ela tenta lidar com aquilo sozinha. Ela contou que descia muito para ela e que durou quase 2 semanas. Por conta do medo, ela não contou para sua mãe, mas ela contou para uma professora e foi essa professora que deu absorventes para ela, ensinou ela a usar. Mas o medo ali era tanto que quando ela estava em casa, ela trocava o absorvente e guardava o sujo em uma sacolinha dentro da sua mochila para ela poder jogar no outro dia na escola. Mas aí, por um vacilo dela, a mãe acabou descobrindo e simplesmente expulsou ela. Um momento que é tão importante na vida de uma menina, né? Que é a transição ali de ser criança para ser uma adolescente. E de presente ela ganhou uma surra. A Larissa, ela sempre entendeu que ela era abusada pela mãe e desde criança ela buscava por ajuda. Ela denunciou a mãe várias vezes ao conselho tutelar. E não foi só ela que denunciou. O pai dela denunciou, os vizinhos sempre denunciavam, eles viam as crianças ali largadas na rua, sem comida, eles sabiam que elas apanhavam em casa, então os vizinhos mesmos chamavam ali o conselho tutelar. Familiares também já denunciaram e até a escola também já tinha chamado o conselho tutelar. E por incrível que pareça, todas as vezes o caso era averiguado, mas nada acontecia. Em abril de 2010, ela estava aí com seus 12 anos, ela ligou para o serviço de denúncia e denunciou a mãe por maus tratos às suas irmãs. No mês seguinte, ela registrou uma nova denúncia envolvendo agressões contra uma das suas irmãs. Esses registros feitos aí após 2010, eles existem e mostram que a mãe foi convocada pelo conselho tutelar e chegou a assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a zelar pelas filhas. Em agosto do mesmo ano, de 2010, o pai da Larissa também procurou o conselho tutelar em busca de atendimento psicológico para a menina que estava ali apresentando um quadro de depressão. Então, assim, essas vezes que eu citei para vocês, eles têm registros, mas de muitas outras denúncias que aconteceram, infelizmente, não se sabe o porquê, mas não foram encontrados aí os registros. Para mim, em 2010, as coisas já eram mais rigorosas, as leis nela já estavam mais rígidas, mas eu não sei por que nada acontecia com essa mulher e as filhas nunca eram ajudadas a sair ali daquela situação. A Larissa, ela teve uma vida extremamente difícil e cheia de idas e vindas. Ela ficava morando entre a casa da mãe e a casa da avó. Como eu disse, né, as duas casas são no mesmo quintal, mas em certos momentos ela vivia com uma, em outros momentos ela vivia com a outra, ficava ali pulando de casa em casa. A Larissa, ela chegou até a morar na casa de um amiguinho da escola dela chamado Guilherme. Ele morava na rua de baixo da casa dela. A mãe desse menino era professora e a Larissa morou com eles durante 1 ano, indo e voltando ali da casa da mãe. Então essa professora acabava acolhendo ela ali, então durante esse ano, né, ela ficava o máximo que ela conseguia na casa dessa professora. Quando ela era obrigada, ela voltava para casa da mãe, mas durante 1 ano, pelo menos, ela conseguiu ficar bastante tempo na casa dessa professora. E isso que é o mais estranho, né? Porque nunca ninguém tomou uma atitude. Ela conta que foi ao conselho tutelar várias vezes, que inclusive o seu pai também já tinha levado ela para denunciar a sua mãe, mas nada aconteceu. O pai dela, ele era presente, ele pagava pensão, como eu já disse aqui pra vocês, mas por conta das circunstâncias ali, né, ele nunca conseguiu com que a menina fosse morar com ele. Não se sabe por quê. Eu acho estranho, mas eles dizem que na época era assim, a mãe sempre tinha razão. E aí que uma reviravolta acontece na vida da Larissa, algo que ela jamais imaginaria. A Larissa tinha por volta de 17 anos quando o homem apareceu na sua casa, bateu na sua porta e disse: "Eu sou seu pai, sua mãe acabou de me contar." Assim, gente, do nada apareceu um pai, um outro pai.
mas ela já tinha pai. Ela, sem entender, obviamente questiona a mãe sobre isso e a mãe dela, bem plena, confirma que sim, que aquele era o seu pai biológico. E ela ainda disse que nunca contou a verdade, porque o pai dela, no caso o pai que criou ela, né, sempre pagou pensão ali certinho, então ela, claro, não queria perder esse dinheiro. Só que assim, ninguém sabia que o pai que criou era um pai de criação, nem o próprio pai. Para ele era sim o pai biológico da Larissa. Na época, a mãe da Larissa namorava o Paulo. Só que ela traiu o Paulo com um tal de Wellington. Aí ela engravidou. E aí, quem seria o pai da criança, já que ela saiu com os dois? Como o Paulo era o namorado oficial, eles ficaram juntos e ela disse que estava grávida dele. Então, o pai que criou ela é o pai Paulo. E aí, gente, os anos se passaram, Larissa já estava com seus 17 anos de idade. E aí o Wellington estava bem belo e tranquilo, passeando ali pela rua e no caminho ele encontrou uma prima da Patrícia. E aí a prima da Patrícia reconhece ele e falou: "E aí, como que você tá? Como é que tá a sua filha?" Aí ele: "Que filha?" E a mulher fala: "Ué, a filha que você teve com a Patrícia." E foi assim que ele descobriu que ele era pai. Então ele vai, questiona a Patrícia, ela confirma que realmente ele era o pai, ou confirma que ele poderia ser o pai, enfim, né? Se ela tivesse certeza, não sei. E então foi que ele foi lá se apresentar e conhecer a Larissa. E de sopetão foi lá e falou: "Olha, tudo bem, sou seu pai." Foi, obviamente, um choque ali saber que, na verdade, ela tinha um outro pai. E a Larissa conta que ele meio que quis entrar na vida dela pensando que ela não tinha pai, mas ela tinha. Então, ele se afastou. E foi somente 2 anos depois, quando ela já estava com 19 anos, que eles fizeram o teste de DNA. O exame confirma que realmente ele que era o seu pai. Quando o resultado do exame saiu, a mãe da Larissa simplesmente a educou para que ela não contasse para o pai de criação a verdade, porque senão ela ia perder a pensão. Mesmo assim, a Larissa vai e conta a verdade para o seu pai. Ela conta que, na verdade, ela era filha de um outro homem. E foi assim que aquele homem descobre que simplesmente sua filha não era a sua filha. Foram tempos difíceis, tanto para a Larissa quanto para os seus dois pais, né? Por fim, ela acabou conseguindo manter contato com os dois pais. Ela até pôde ter uma mãe terrível, né? Mas Deus aí permitiu que ela tivesse dois pais. E isso, gente, está registrado em sua certidão de nascimento. Na sua certidão de nascimento, né, está o nome do seu pai de criação e do seu pai biológico. Vocês sabiam disso? Que dá para pôr nome de dois pais quando acontece isso? Que tem um pai de criação, um pai biológico? Dá para colocar o nome dos dois e foi isso que ela fez. Bom, voltando um pouco mais na vida da Larissa, ela começou a trabalhar muito jovem. Ela conta que aos 14 anos ela já começou a trabalhar. Ela começou a trabalhar no McDonald's e depois disso ela não parou mais. Ela sempre trabalhou para ter suas coisas e para que um dia ela conseguisse sair daquela casa. Além de trabalhar, ela estudava muito, ela era uma aluna muito boa, muito aplicada. Embora aí a sua mãe vivesse tirando ela e suas irmãs da escola, pois a mãe não queria que as filhas fossem mais inteligentes do que ela. É aquilo, né, gente? A mãe não terminou a escola. Então, ela também não queria que as filhas terminassem. As filhas não podiam ser mais inteligentes que ela, entendeu? As irmãs da Larissa, infelizmente, até hoje não terminaram a escola. Só a Larissa que sim conseguiu. Sempre que a mãe tirava da escola, a Larissa comunicava ao pai, o pai ia lá e matriculava de novo. E assim ela conseguiu completar os seus estudos e foi tão bem nos estudos, que ela conseguiu uma bolsa no ProUni para fazer biomedicina, gente. É um curso bem concorrido, com a nota de corte bem alta. Então, assim, ela foi muito bem na prova, conseguiu essa bolsa. Mas, assim, esses anos de estudo e trabalho não foram fáceis. Todo o emprego que a Larissa arrumava, a sua mãe dava um jeito de fazer ela ser demitida. A sua mãe entrava em contato com as empresas que ela trabalhava e falava que ela era usuária de drogas, que ela batia na mãe e nos irmãos. Olha que absurdo, gente. Ela inventava de tudo para fazer com que a menina fosse demitida. E essa, assim, é uma acusação terrível. Imagina uma mãe inventar que a filha agride ela. Tem que ser, assim, uma mãe muito ruim mesmo, né? E entre os estudos, o trabalho, gente, os abusos continuavam. E ela e as irmãs foram
ela tinha em torno de 17 anos e, após ter acontecido isso, ela finalmente consegue abrir um processo contra a mãe. Primeiro, ela vai ao conselho tutelar, ela pede ajuda, conta tudo o que estava acontecendo com ela, mas como era o fim do expediente ali, o responsável do conselho tutelar só escutou o que ela tinha para dizer, depois colocou ela no carro e levou ela de volta para casa, para a mãe abusadora, e disse para Larissa que ele iria estar averiguando tudo que ela disse. E aí, claro, nada aconteceu, nada foi feito. Só que a Larissa, ela não queria mais sofrer calada, ela realmente queria ajuda. Então, sabe o que ela faz, gente? Ela vai pro Facebook e faz um textão denunciando tudo, contando absolutamente tudo que sua mãe fazia com ela. E assim, gente, nessa postagem, ela colocou tudo que ela tinha de provas, ela colocou os nomes das pessoas que ela sabia quem era, os que ela sabia quem era, ela colocou os nomes ali. Eu fui abusada por fulano, ciclano, beltrano. Contou tudo o que aconteceu e ela marcou também todo mundo que ela pôde. Ela marcou delegacias, ela marcou conselhos tutelares de várias cidades, todo o conselho tutelar que ela conseguiu marcar, ela marcou. E foi através dessa postagem que uma conselheira tutelar de uma outra cidade entrou em contato com ela e ajudou ela a entrar aí com esse processo. A Larissa, ela conseguiu reunir vídeos, áudios e outros materiais para documentar as violências que ela dizia sofrer. Só que como ela era menor de idade, a mãe dela é que tinha que entrar com a denúncia. Claro que a senhora mãe dela não iria fazer isso. Então, o Conselho Tutelar conseguiu fazer com que o Ministério Público oferecesse a denúncia. Elas então foram levadas para fazer o exame ali no hospital, né? Depois elas foram para a delegacia. Enfim, finalmente as coisas estavam andando ali e elas estavam conseguindo provar que ela e as suas irmãs realmente eram abusadas. Essa denúncia foi feita devido ao abuso de 2 homens e esses 2 homens foram condenados. E sabe quem eram esses homens? Simplesmente era o ex-sogro da Patrícia, da mãe da Larissa, né? E o primo dele. Pois é, né, gente? É sempre gente conhecida. Então, esses abusos foram comprovados e os 2 foram condenados. Essas condenações confirmaram judicialmente a ocorrência dos crimes praticados por esses homens. Entretanto, isso não prova que a mãe tenha organizado, recebido ou facilitado conscientemente todos os abusos. Nos processos que levaram às condenações, a mãe da Larissa só foi ouvida como testemunha e não como acusada. O seu ex-sogro foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pelo abuso da Larissa e também das suas irmãs. Ele, claro, recorreu e conseguiu uma redução da pena, né, para 29 anos e 4 meses. E mesmo com esse processo em andamento, gente, ele conseguiu se candidatar a vereador da cidade dele, que é Pirapora do Bom Jesus. Sem contar que ele se tornou pastor e hoje ele tem uma igreja. Imagina seu pastor ser um réu condenado por abuso menores. Mas, né, gente, aqui no Brasil, todo mundo tem o direito de recorrer, e é o que ele fez. Ele foi condenado na primeira instância e também na segunda instância, e agora estamos aguardando ele ser julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, ele continua ali recorrendo e recorre em liberdade, né, gente? E assim, por incrível que pareça, do nada, provas somem ali do processo e ninguém sabe ou entende como isso acontece. Simplesmente, tanto a Larissa vai olhar o processo ou as advogadas vão olhar o processo e alguma coisa sumiu um vídeo, sumiu uma prova e tudo isso atrasa o processo. Então, assim, não se sabe como essas coisas acontecem. Então, as advogadas precisam ficar em cima desse processo o tempo todo e esperamos que ele seja condenado novamente e que daí finalmente ele seja preso. Por enquanto, ele tá ali livre, leve e soltinho. O outro réu, que é o primo dele, né, também foi condenado e ele foi condenado a 9 anos e 4 meses por abusar das 2 irmãs. Ele também, claro, está recorrendo e segue em liberdade. E como eu disse, o processo segue com a denúncia de outros vários abusadores. Todos que a Larissa conseguiu se lembrar, eles foram atrás. E agora é só aguardar o que vai acontecer com essas pessoas. Se elas vão responder realmente ou não, ainda não sabemos. Só que assim, gente, a Larissa, ela conseguiu sim abrir o processo. Só que adivinha, ela teve que voltar para casa da mãe. Então ela foi lá,
fez tudo o que fez o exame lá do que constatou uso, o processo foi aberto. Só que daí, depois disso tudo, ela tinha que ir embora com a mãe. Nada foi feito, ela voltou pra casa da mãe. E quando ela chegou em casa, a mãe dela deu-lhe uma surra. E depois disso, tiveram as audiências do caso, né, do processo ali. E nas audiências, elas iam com a mãe e voltavam com a mãe. Então imagina, nas audiências, ela tinha que contar que a mãe dela era quem levava ela para ser abusada e depois disso, ela tinha que ir embora com a mãe. Como eu narrei aqui, segundo a Larissa, não era somente ela que era abusada e agredida. Inclusive, 2 dos abusos, né, foram provados. Contudo, gente, as suas irmãs simplesmente deram para trás. Elas começaram a negar tudo. As irmãs disseram que elas nunca haviam sido abusadas e assim elas deram até falso testemunho, né? Porque elas alegaram que não foram abusadas, mas elas tinham feito exames médicos que sim comprovavam o contrário. Tanto em juízo quanto em uma entrevista que elas deram para o Beto Ribeiro, ambas negaram tudo. Essa entrevista está aqui no YouTube, no canal do Beto Ribeiro. Inclusive, o Beto também fez uma entrevista com a Larissa. As 2 entrevistas estão lá no canal do Beto. Eu recomendo muito que vocês assistam. E assim, elas simplesmente negam tudo e ainda falam muito mal da Larissa. A irmã chamada Letícia disse assim: "Eu acredito que a Larissa seja ruim desde pequena mesmo." Olha o que fala da irmã. Isso, gente, porque ela estava ali contando sobre um episódio em que a Larissa chegou na casa delas com a polícia para denunciar que a mãe deixava elas sozinhas. Então, assim, a menina era ruim porque ela ia atrás dos direitos dela, né, de não sofrer. Nessa entrevista, as 2 irmãs, assim, não demonstram afeto nem carinho pela Larissa, mas contam, por exemplo, que mesmo depois que a Larissa finalmente saiu de casa, ela voltou ainda para levar presentes para os filhos delas ali quando eles nasceram. As 2 irmãs dela já são mães e continuam todos ali morando juntos. Elas disseram ter poucas lembranças da vida com a Larissa, pois, segundo elas não moravam juntas. Elas disseram que a Larissa, ela sempre morou na casa da avó, na casa da frente, e que elas moravam com a mãe na casa dos fundos. Elas contaram também que, por viver com a avó, a Larissa sempre foi, assim, a neta preferida e que ela sempre teve uma vida boa e que ela tinha tudo do bom e do melhor porque os avós ali proporcionavam isso pra ela. Questionadas ali, o Beto questionou por que elas também não moravam com a avó e elas disseram que não moravam porque elas preferiam morar com a mãe, que elas gostavam da mãe e queriam morar com a mãe. Elas contaram também que a mãe e a avó nunca tiveram uma boa convivência, que realmente elas viviam tretando ali, né? E elas, assim, defendiam a mãe com unhas e dentes, mas sem argumentos. Elas não tinham respostas pra nada. Enfim, foi uma entrevista que o Beto, gente, teve que tirar leite de pedra. E como eu disse, todos ainda moram juntos hoje ainda. A Letícia, ela tem um filho de 6 anos. A Liriane tem uma filha de 3 anos. Além deles, né, moram também o irmão mais novo, né, o Luan, e a mãe, Patrícia. Elas contaram que a última vez que elas viram a Larissa foi quando ela foi levar um presente pro irmão delas, o Luan. Mas depois elas contaram que a Larissa teria levado o presente também para os filhos delas quando eles nasceram. Então, assim, não ficou claro quando foi a última vez que elas viram a Larissa. Elas, assim, o Beto até questiona um pouco mais, mas assim, em cada vez que ele perguntava, elas contavam de uma forma. Então, não ficou muito claro. A história delas, gente, é sem pé nem cabeça, mas elas afirmam não ter amizade com a Larissa e que elas não tiveram convivências ali de irmãs. E então, por conta disso, elas não sabem de nada. Apesar de tudo que a Larissa conta, elas não foram atrás de entender se isso aconteceu mesmo. Elas não investigaram, não se interessaram em saber se o que a irmã dizia era verdade. O Beto, ele questiona isso, né? Ele fala, tá, mas a sua irmã conta tudo isso. Você não quis perguntar pra sua mãe se era verdade? Você não quis ir atrás? Sabe? E elas, não sei de nada. Nunca vi, mas também nunca se interessaram em perguntar, sabe? Elas não tinham resposta. Na verdade, elas não tinham resposta pra dar.
Olha, gente, é muito triste. Você ter ali irmãs que simplesmente não ligam pra você. E ainda eu senti assim um pouco na voz delas e no jeito de falar, como se elas achassem que a Larissa, pelo comportamento dela, pelo jeito dela de ser, pela aparência, né? A Larissa, ela é muito bonita. Então elas meio que não gostam da Larissa por acharem que a Larissa se acha assim superior, sabe? Tem essa birrinha, assim. Essa, ao menos, foi a minha percepção, sabe? De que elas acham a Larissa, assim, metidinha. Ai, aqui estuda, bonitinha, sabe? Meio que eu senti isso na entrevista. Agora, a Larissa, gente, em todas as entrevistas que eu ouvi dela, ela fala assim com tanto carinho das irmãs, do irmão. Em nenhum momento ela falou um A de mal delas. Ela sempre fala com amor, com preocupação, sabe? Enfim, uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida. A Larissa, né, ela estava ali estudando, trabalhando e entre um e outro sendo a... Mas, no meio de tudo isso, finalmente algo bom aconteceu na vida da Larissa. Ela estava trabalhando em um hospital. E lá nesse hospital, ela trabalhava... Sabe aquelas pessoas que ficam junto com o médico na sala de exame? E aí o médico vai fazendo o exame ali, o ultrassom. E aí ele vai falando, tal coisa. Aí ela digita. Ela que digita o laudo, o que o médico tá falando para criar o laudo dos exames, sabe? E ela foi trabalhar então em hospital, já que ela tinha estava estudando ali biomedicina, né? E lá no hospital, ela conheceu a Nicole. A Nicole entrou como jovem aprendiz lá no hospital e ela teve que dar ali um treinamento para ela. Então elas se conhecem, se aproximam e as duas começam a namorar. E foi graças a esse relacionamento que a Larissa finalmente deixou o seu calvário. Em 2021, a Nicole convida a Larissa para ir morar com ela e com a sua mãe. A Larissa aceita. As duas então vão até a casa, né, da mãe da Larissa para pegar as coisas dela e em um momento ali que a sua mãe não estava, só que a sua avó vendo tudo aquilo, aquela movimentação, falou que a menina não ia, que só ia sair de lá se ela desse o endereço para onde ela estava indo. A Larissa, claro, dá um endereço falso e finalmente vai embora. E ela foi embora pra todo sempre, gente. Nunca mais voltou pra casa da mãe. Ela morou por um tempo na casa da sogra, né? Mas aí ela trabalhou muito e elas conseguiram, né, juntar dinheiro ali e finalmente ter a casinha delas, compraram as coisinhas dela e vivem muito bem juntas. Depois que a Larissa saiu finalmente da casa da mãe, né? Ela iniciou os procedimentos ali pra modificar os seus documentos e cortar os vínculos jurídicos e simbólicos que ainda ligavam ela à família materna. Em 2024, ela conseguiu mudar o seu nome, ela agora se chama Heloísa, e também conseguiu tirar os sobrenomes da mãe. No mesmo ano, a Heloísa, sim, agora esse é o seu nome. Até agora, né, eu contei a história dela chamando ela de Larissa, pois eu queria que tudo de ruim ficasse vinculado a esse nome. Afinal de contas, né, a Heloísa, ela merece uma nova história, uma história linda e feliz. E este também foi um dos motivos dela ter mudado de nome. A mãe dela, que tinha escolhido o nome Larissa, né, e por vezes ela dizia que só não acabava com ela porque era ela quem tinha escolhido o seu nome. Então, o nome Larissa simbolizava o desejo da sua mãe para sua vida. Então, assim, aquele nome simbolizava muita coisa para ela. Então, ela vai e consegue mudar o nome, o pré-nome que chama-se, né? Consegue tirar os sobrenomes da mãe. E no mesmo ano, em 2024, a Heloísa ingressou com uma ação para excluir completamente a filiação materna da sua certidão. Ou seja, ela quer deixar o nome da mãe em branco na sua certidão de nascimento. Durante a tramitação dessa ação, foi realizado um estudo psicológico por determinação judicial. Esse estudo identificou o sofrimento psíquico diretamente relacionado à figura materna e indicou que o rompimento simbólico ou civil poderia ser compreendido como uma estratégia de autopreservação emocional. Esse laudo ele não funciona como uma prova criminal de que cada agressão narrada aconteceu exatamente da maneira descrita.
Ele, na verdade, registra e avalia as consequências psicológicas apresentadas por Heloísa e a relação que estabelece entre seu sofrimento e a presença da mãe em sua história e em seus documentos. Ainda assim, esse estudo teve peso suficiente para que o juiz reconhecesse a necessidade de permitir a retirada dos sobrenomes maternos, mas não foi o suficiente para o magistrado conceder que ela retirasse o nome da mãe. Ele não permitiu que ela fizesse a exclusão da filiação. O juiz sustentou que o registro civil deve preservar a verdade biológica e histórica. A sentença utilizou a expressão latina mater semper certa est. Excelente meu latim, né, gente? E essa frase significa a mãe é sempre certa. Ou seja, né, a mãe é a única coisa que se tem certeza. Afinal de contas, né, é ela que precisa parir ali a criança, então a única coisa que temos de certo é quem é a nossa mãe. Já o pai não, né? Inclusive, ela tem até o nome de 2 pais, né, no documento dela, e tem pessoas até que conseguem tirar o nome dos pais, enfim. O pai a gente não tem como ter certeza, mas mãe a gente tem como ter certeza. Mãe só tem uma realmente, né, que pra parir ali só uma mesmo. Então, assim, o nome da mãe não foi autorizado a ser retirado. E assim, deram claro outros motivos, como por exemplo, os homônimos, né? Acho que é assim o nome, que é quando a gente tem um nome igual, nome e sobrenome igual. E nesses casos, o que difere uma pessoa da outra é justamente o nome da mãe. Além de tudo isso, algumas frases ali atribuídas à sentença geraram forte reação pública. O juiz ali teria afirmado que a Heloísa pretendia apagar a mãe biológica como a estivesse matando, entendeu? Então ele comparou que tirar o nome da mãe é como se ela estivesse matando a mãe. E disse também que o tribunal não é consultório terapêutico. Ele teria ali defendido que os traumas dela, né, tinham que ser tratados por psicoterapia ou psicanálise e não mediante alterações cartoriais ali dos seus documentos, entendeu? Então, ele quis dizer assim, ó, se tem um problema com a sua mãe, se trata de um psicólogo, não precisa tirar o nome dela do seu documento. A defesa da Heloísa considera esse entendimento excessivamente restritivo. O recurso foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo em janeiro de 2026. Segundo a advogada Andréa Galiza, o processo demorou a ser encaminhado à segunda instância, porque foi necessário aguardar o prazo para a manifestação da mãe, que foi citada, mas ela não apresentou contestação naquela ação civil. Então, o processo chegou ao tribunal em junho de 2026. A tese da defesa é de que o caso não trata apenas de apagar um dado biológico. Os advogados ali afirmam que o Estado não deveria obrigar uma pessoa que se apresenta como vítima de violência extrema a carregar por toda a sua vida um vínculo jurídico e simbólico com quem identifica ali como sua agressora. O recurso invoca a dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade e a proteção da saúde mental. A defesa também cita transformações no direito das famílias, como a adoção, a filiação socioafetiva e a multiparentalidade, para argumentar que a biologia não é mais o único critério utilizado para definir relações familiares. Outro argumento é o da igualdade entre homens e mulheres. Os advogados da Heloísa sustentam que existem decisões permitindo, em circunstâncias excepcionais, a desconstituição da paternidade. Ou seja, processo para tirar o nome do pai pode. Então, na visão da defesa, impedir que a mesma discussão seja feita em relação à maternidade poderia representar um tratamento desigual entre pais e mães, entendeu? Então, tipo assim, se pode tirar o nome do pai, por que não pode tirar o nome da mãe? É desigual o negócio. Mas aí, até o momento, essa tese ainda não foi aceita e nem rejeitada definitivamente pelo Tribunal de Justiça. A defesa também afirma que não encontrou um precedente definitivo exatamente igual. Uma filha adulta pedindo para retirar exclusivamente o nome da mãe biológica dos seus documentos ali devido aos extremos. Então, assim, não é comprovado que o caso dela é o primeiro da história brasileira, mas os advogados ali, né, citam que talvez sim, que talvez seja o primeiro caso que uma filha queira ir tirar o nome da mãe. Mas e a mãe, né? O que ela diz disso tudo?
Procurada pelo Fantástico, ela negou as acusações. Segundo a Patrícia, a Heloísa teria começado a inventar histórias de maus tratos e abusos ainda na infância, porque ela queria morar com o pai que tinha lhe deixado a família. Então essa é a versão da mãe para tudo isso, que simplesmente a menina inventou tudo porque queria sempre morar com o pai. Enfim. Além de tudo isso, de tudo que eu já relatei para vocês, gente, a Heloísa, ela quis entrar com uma ação contra a sua mãe, uma ação criminal contra a mãe, contra tudo aquilo que a mãe fez para ela. Então, em 2025, ela registrou uma nova denúncia, né, contra a sua mãe, envolvendo acusações de violência doméstica, perseguição e conivência com a justiça concedeu uma medida protetiva, determinando que a mãe permanecesse a pelo menos 500 metros dela. A concessão da medida confirma que o Poder Judiciário reconheceu a necessidade de uma proteção cautelar, mas não representa uma condenação criminal nem uma declaração de que a mãe realmente é culpada. A investigação criminal ela já avançou, agora em julho de 2026. A mãe ela foi localizada e intimada em 28 de julho para prestar ali esclarecimentos. Essa intimação significa que a Polícia Civil está apurando as acusações e deseja ouvir ali o lado da Patrícia. Mas não significa que ela tenha realmente sido denunciada pelo Ministério Público, transformando ela formalmente em ré e depois condenada, né? Então tá tudo sendo investigado ainda e ela finalmente, né, eles conseguiram intimar ela e aí o processo vai começar realmente a andar. A Heloísa, gente, hoje está com 28 anos, como eu disse. Além da sua formação em biomedicina, ela está cursando agora sua segunda faculdade. Ela estuda ciências econômicas e atualmente ela trabalha em um banco. Então, ela fez aí essa transição de carreira da biomedicina para ser aí uma bancária e através desse emprego, né, no banco, ela se identificou muito com essa nova profissão e quis se aperfeiçoar e foi estudar, fazer uma nova faculdade. Ela tem a sua casa, tem um relacionamento estável e assim, claro que as coisas melhoraram muito, mas ela também ainda tem muitas e muitas sequelas. Até hoje, né, ela faz tratamento psiquiátrico e psicológico e ela relata, assim, que ela tem muitas dificuldades para dormir, ela tem muito medo de encontrar um dos seus amores na rua e não reconhecer ele, sabe? Então, ela morre de medo, assim, dela estar num lugar e naquele mesmo lugar tem uma pessoa que abusa ela, só que como ela não lembra de todas as pessoas, ela não reconhece todos os seus ela morre de medo de estar ali no mesmo lugar que alguém que ela, só que ela não sabe, entendeu? Ela também, claro, tem muito problema para se relacionar com homens, então na hora de cumprimentar, ela sempre cumprimenta com a mão, nunca dá beijo no rosto. Enfim, gente, muitos traumas mesmo. Tem uma coisa que me chamou muita atenção. Ela tem muito problema com alimentação, né? Ela tem dificuldade de comer por medo da comida estar estragada, gente. Então, assim, ela vai e faz a compra dela do mercado, mas aí na hora de comer, por exemplo, ela abre 1 litro de leite hoje. Amanhã, ela já acha que o leite está estragado e ela já quer jogar fora. Ela morre de medo de sentir o cheiro do estragado, de comer alguma coisa estragada, sabe? Ela tem pavor disso. E por conta disso, ela tem dificuldade de comer. Olha aí, então, em quantas camadas ela ficou traumatizada. Muito complicado, né, gente? E o pior de tudo é aceitar que tantas pessoas sabiam do que acontecia, que tantas pessoas denunciaram, que tantas denúncias foram feitas e, infelizmente, nada aconteceu. Somente aí quando ela atingiu a maioridade que ela finalmente conseguiu deixar aquele lugar. Uma história triste, uma história absurda. Mas eu queria saber de você. Você aí tiraria o nome da sua mãe caso ela fizesse um mal pra você, assim, um mal muito grande? Você seria capaz de querer tirar o nome da sua mãe? Ou você acha que essa luta dela é em vão, que ela não vai conseguir tirar o nome da mãe e que isso de fato não acontece? Enfim, vamos conversar nos comentários, me deixa saber o que vocês pensam do caso, o que vocês acharam dessa história impressionante. E é isso, gente, curta o vídeo, se inscreve no canal. E é isso, muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo, tchau!